O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Oi, eu sou a Jadila Samili. E eu sou a Yasmin Ribeiro. E este é o primeiro episódio do podcast Observatório Criminal. O podcast surgiu da ideia de analisar a influência mediática em torno dos crimes e assim unir criminologia e jornalismo. E hoje nós vamos apresentar o caso de Eloá Pimentel. E esse caso se refere ao mais longo sequestro em cárcere privado já registrado pela Polícia do Estado de São Paulo, onde Eloá foi mantida em sua casa por 5 dias com a sua melhor amiga pelo seu ex-namorado, que não aceitava o fim do relacionamento. E em meio ao sensacionalismo da mídia e à má conduta da polícia, o desfecho dessa história não teve um final feliz. A Eloá começou a namorar o Lindenberg quando ela tinha apenas 12 anos de idade e ele 19. Ele foi o primeiro namorado dela, né? E de início era um namoro escondido, até que a mãe da Eloá descobriu e ficou assim, em choque pelo fato da Eloá ser muito nova, ser menor de idade, enquanto o Lindenberg já era de maior. Mas assim, com o tempo, os pais dela acabaram gostando muito dele, e principalmente o irmão da Eloá, Douglas. Eles namoraram ali por cerca de 3 anos e eram aquele típico casal termina e volta, sabe? O Lindenberg era geralmente quem terminava e quem acabava pedindo pra voltar, e a Eloá sempre voltava com ele, até que chegou o momento em que ela cansou, ela decidiu que ela não queria mais isso pra vida dela, ela também percebeu que ele estava ficando agressivo e resolveu terminar de vez. Mas o Lindenberg não aceitou, ele já estava acostumado a ela sempre voltar pra ele. Ele começou a perseguir ela, ele chegou até a agredir ela em uma parada de ônibus, mas a família dela decidiu não prestar queixa porque o pai dela tinha antecedentes criminais e, enfim, essa é outra história. E ele também passava de moto pela rua da escola dela pra nada, só pra mostrar que ele tava ali e que ele tava por perto. Ficava vigiando ela. Sim, e em meio a essa perseguição, no dia 13 de outubro de 2008, um mês depois do término, o Lindenberg Alves, que na época estava com 22 anos, invadiu a casa de Eloá no bairro Santo André, no ABC Paulista, enquanto ela estava fazendo o trabalho da escola com mais 3 amigos, que eram a Nayara, o Iago e o Vitor. E ele foi na intenção de machucar ela mesmo e esperava que ela estivesse sozinha, tanto que ele se certificou de que o irmão de Eloá, o Douglas, ele não estaria em casa. Então, quando ele viu que ela não estava sozinha, ele ficou meio que desesperado, sabe? Ele começou a falar que não era para os amigos de Eloá estarem ali, que eles estavam no lugar errado e na hora errada, e falou que ele tinha ido ali para matar a Eloá e se matar. Quando perceberam o que estava acontecendo, a polícia foi chamada e logo foi recebida com 2 tiros pelo Lindenberg, que por sorte não atingiu ninguém. E com isso eles já viram que o Lindenberg era perigoso e que eles precisariam de reforços. Então, quando o reforço chegou, eles entenderam bem rápido o que estava acontecendo ali, que se tratava de um caso de cárcere privado, que é um crime contra a liberdade envolvendo reféns. E depois disso, por volta de 10 da noite, chegaram cerca de 70 policiais do GAT, que é a sigla para Grupo de Ações Táticas da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que é um grupo especial focado em situações de alto risco, como o resgate de reféns, que era o que estava acontecendo ali. Então, eles montaram uma base numa escola pública ao lado do conjunto habitacional onde a Eloá morava, para ajudar nas negociações. E nessa primeira noite de sequestro, depois dessa chegada do GAT, o Lindenberg decidiu liberar os 2 amigos da Eloá, o Iago e o Vitor, e ele fez isso a pedido da Nayara, porque eles já estavam passando mal, estavam chorando muito, e inclusive o Lindenberg chegou até a agredir um dos meninos, o Vitor, por ciúmes, por achar que ele estava tendo algo com a Eloá, mas o que não era verdade e não foi nada grave. E então ficaram na casa o Lindenberg, a Eloá e a Nayara. E a primeira noite de sequestro se passou, seguindo para o segundo dia, que foi um dia assim bem tenso, porque logo pela manhã
a imprensa já estava toda por lá. Vários cargos de emissoras, como a Globo, Rede TV, já estavam cobrindo todo o caso. Então, o caso estava começando a ganhar repercussão e estava começando ali todo o espetáculo da mídia. Na manhã do dia 14, que era o segundo dia de sequestro, a Eloá apareceu na janela pela primeira vez, e é quando a gente tem aquela imagem emblemática dela, que ela tá pedindo para todo mundo ter calma, fazendo sinal para que todos pudessem entender que ela estava bem. Ela parecia estar bem desesperada e bem mal. Sim, e o que a gente vê hoje em dia, analisando as imagens, é que com certeza ela estava muito mal, estava assim, desesperada mesmo, e ela estava tentando confortar as pessoas ali, mas ela estava numa situação terrível. E em meio a isso, as negociações continuavam, mas o Lindenberg sempre dizia que se a Eloá não voltasse com ele ia matar ela. Na entrevista da Nayara pro Fantástico, ela inclusive conta que a Eloá chegou a falar que voltaria com ele, com o Lindenberg, mas ele sabia que ela só ia fazer isso por medo e ele não queria mais isso, né? Ele não queria mais ela e tinha ido até lá para matar. E então as horas iam passando e a polícia não conseguia nada com as negociações. O Lindenberg chegou a falar que se fosse preciso ele ficaria ali 1 mês com a Eloá, porque tinha comida, tinha tudo. E então decidiram tentar vencer ele pelo cansaço, cortando a energia da casa. Porém, isso só serviu para deixar o Lindenberg mais enfurecido, o que fez com que religasse a energia, né, por medo dele fazer alguma coisa contra as meninas, porque o Lindenberg estava muito instável, ele chegou até a atirar pela janela. E depois que a energia foi religada, nessa noite do dia 14, o Lindenberg deixou a Nayara sair, alegando que estava assaltando ela por conta do pai dela e porque tinha prometido para a avó dela, e não porque a energia havia sido desligada, meio que como uma forma de mostrar que ele estava no poder, sabe? E assim, mais um dia do sequestro se passou, indo pro 3º dia, no dia 15, que foi o dia em que a mídia extrapolou assim todos os limites do sensacionalismo, que foi o dia em que o programa da Rede TV, A Tarde é Sua, apresentado pela Sônia Abrão, entrevistou o Lindenberg ao vivo, e foram 2 entrevistas, uma para o repórter Luiz Guerra e outra para Sônia Abrão, e o que rendeu muita audiência. O programa Tarde é Sua, na época, tinha em média 2 pontos no Ibope, e com as entrevistas conseguiu atingir o pico de 5 pontos. Então fez com que a Rede TV batesse recorde no horário com relação às outras emissoras, e bem aí a gente pode ver o real motivo das entrevistas. A primeira entrevista não foi ao vivo, porém, quando estavam exibindo a entrevista na íntegra, ligaram novamente para o Lindenberg para perguntar se ele queria acrescentar mais alguma coisa, e ele falou que ele queria entrar ao vivo, que foi quando aconteceu a entrevista com a Sônia Abrão. E durante a entrevista, a Sônia Abrão trata o Lindenberg com bastante afeição, a fim de fazer ele se sentir bem e que talvez pudesse acontecer ali uma negociação e ele percebesse o que ele estava fazendo e desistisse e soltasse a Eloá. Desesperada, falando bem de você para todo mundo entendendo que você sempre foi um cara legal. É que nesse momento ninguém entende o que passou pela sua cabeça, mas por enquanto você não fez mal para ninguém, quer dizer, dá tempo de resolver essa situação. Vamos terminar com isso na boa, Lindenberg. Você não é do mal, você nunca foi. A Eloá chegou a falar durante as entrevistas e ela fala que ela tá bem, só que tá com fome e fraca, e também que os policiais precisavam ter cuidado porque qualquer decisão precipitada iria prejudicar ela. E nas 2 entrevistas, o repórter e a Sônia Abrão tentaram fazer com que o Lindenberg se entregasse, mas eles não tinham preparo para isso, para fazer uma negociação envolvendo a vida de alguém e em um caso tão delicado. Fora que a Rede TV ficou ocupando a linha da casa por meia hora. A única linha por onde os policiais podiam fazer as negociações, então foi meia hora sem a polícia, que é treinada para lidar com situações como essa, sem ter contato com o Lindenberg para continuar fazendo as negociações. Então a mídia influenciou diretamente nas negociações do caso.
Então chegou o dia 16 de outubro, quarto dia de sequestro, e o dia em que a polícia cometeu um erro gravíssimo, que foi quando chamaram a Nayara de volta para tentar ajudar nas negociações e realmente conseguiram fazer uma negociação com Lindenberg de que ele iria se entregar, mas que ele queria para Nayara ir até lá para buscar ele e a Eloá, para ser meio que uma garantia de que não ia acontecer nada com ele. E ela foi, e ela tava falando com ele pelo telefone, e ele ficava falando o tempo todo, eu não tô te vendo, chega mais perto. E até que ela chegou muito perto, e nisso ele tava apontando uma arma pra Eloá, e acabou puxando a Nayara de volta. Então ficaram lá na casa de novo o Lindenberg, a Eloá e a Nayara. E, gente, assim, o programa Mais Você, da Rede Globo, transmitiu tudo ao vivo. Sério, parecia cena de filme. Assim como todo o resto desse caso, principalmente o último dia, que se vocês forem assistir as imagens do último dia de sequestro, vocês vão perceber que realmente parecia um filme. E então, mais um dia se passou, chegando ao quinto e último dia de sequestro, que foi no dia 17 de outubro. E assim, a polícia estava super confiante que aquilo estava finalmente chegando ao fim, que o Lindenberg ia finalmente se entregar, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Por volta das 6 da tarde daquele dia, contabilizando mais de 100 horas de sequestro, o caso terminou assim do pior jeito possível. O GAT e a polícia militar resolveram invadir o apartamento alegando terem ouvido um disparo, e então explodiram a porta. Não conseguiram entrar de imediato por conta de uma mesa que o Lindenberg tinha botado para bloquear a entrada, mas assim que entraram, imobilizaram o Lindenberg e tiraram as meninas de lá. Porém, acredita-se que na hora da explosão, o Lindenberg tenha se assustado e disparou contra as meninas. A Nayara foi baleada na boca, mas ela ficou fora de perigo. Já a Eloá não teve a mesma sorte, ela foi atingida na cabeça e na virilha, e infelizmente acabou não resistindo e teve morte cerebral. Então esse com certeza não era o desfecho que o Brasil estava esperando para esse caso, e essa ação do GAT foi muito criticada e é criticada até hoje por terem invadido o apartamento alegando terem ouvido um disparo. Porém, acredita-se que os disparos só aconteceram depois da explosão. Inclusive, a Globo chegou a contratar um perito para analisar as filmagens e ele comprovou que os disparos realmente só aconteceram depois da explosão, e até mesmo a Nayara contou na entrevista que ela deu para o Fantástico que só ouviu os tiros depois. O Lindenberg foi preso e foi considerado culpado por 12 crimes e condenado a 98 anos e 10 meses de prisão. O julgamento dele durou 4 dias. E, inclusive, a Sônia Abrão foi convocada pela defesa do Lindenberg para depor. Mas ela se recusou a ir, né? Assim como outros jornalistas também foram convocados. Bom, diante da exposição do caso, a influência da mídia e a pressão que isso trouxe ao caso por expor cada passo do sequestro, eles não só incentivaram a violência do assassino da Eloá, como também levaram todo o ocorrido a um patamar de espetáculo, com muitas pessoas assistindo os dias da Eloá em cárcere privado, como se fossem episódios de uma novela da vida real, literalmente. E essa exposição exacerbada da mídia acabou moldando a opinião pública. As pessoas estavam... o Brasil inteiro estava ligado nesse caso, querendo saber o que ia acontecer, esperando pelo fim do sequestro. Assim, os veículos de mídia cometeram erros gravíssimos que profissionais do jornalismo já cometeram antes e tiveram consequências desastrosas, começando pela divulgação de informações exclusivas de ação da polícia, pelo fato de que o Lindenberg tinha acesso à TV, então ele se informava e já se preparava para o próximo passo da polícia, porque a mídia estava o tempo inteiro transmitindo tudo, e isso dificultava o progresso dos comandos policiais, a liberação das meninas e o fim do sequestro. Inclusive, o promotor do caso, Augusto Rossini,
afirmou em uma entrevista dada ao documentário chamado Quem Matou Eloá, da Lívia Pérez, que está disponível no YouTube. Ele afirmou que as negociações eram alteradas ou de alguma forma influenciadas pelo que o Lindenberg via ou ouvia nos canais de televisão. Sem contar que as emissoras trataram o caso como um crime passional, um crime de amor, e romantizaram toda a relação da Eloá com Lindenberg, e tanto que o Lindenberg era descrito pela mídia como um garoto trabalhador, de bom caráter. Tentaram a todo custo colocar ele no papel de bom moço, falando até que era normal essa atitude dele, que era coisa de jovem cometendo uma loucura de amor, e ele se tornou o verdadeiro protagonista da história, com a mídia focada nele, e algo que o agradou muito, porque ele gostava dessa atenção. No documentário Quem Matou Eloá, da Lívia Pérez, a militante feminista Elisa Gargiulo comenta que a polícia não entrou no apartamento no horário qualquer. Foi no horário que havia audiência, e assim, não que a polícia tenha feito isso na intenção, mas tem uma coincidência bem clara aí. E que apontar a câmera para uma cena real de sequestro e editar como se fosse um filme de ação é a ideia de subtrair a realidade do fato, com a intenção de mostrar para quem está assistindo, os telespectadores, que aquilo não é real. E que todos os elementos, as trocas de câmera, os ângulos de gravação, a trilha sonora e as narrativas, tudo isso era elemento de construção da cena teatral que esse caso se tornou. E além de tudo isso, a cobertura da mídia atrapalhou o trabalho pericial depois que tudo terminou, quando a polícia voltou até o apartamento para fazer tipo uma reconstituição da cena, para tentar reproduzir o que tinha acontecido, comparar as provas materiais com os depoimentos das vítimas e entender o que aconteceu, e perceberam que os apartamentos do lado continuavam alugados pela imprensa, porque a imprensa queria acompanhar todo o processo da polícia, e esse processo tem que ocorrer de forma sigilosa, porque, por exemplo, a polícia está lá fazendo a reconstituição da cena, que não é a cena oficial ainda, e vai que a mídia transmite isso, então seria um erro. E assim, os veículos de mídia, de certa forma, esqueceram do sofrimento que ela estava passando, de toda a problemática em torno desse caso, e estavam mais preocupados em conseguir furos de reportagem e garantir a audiência. Mesmo anos depois do crime, a mídia segue sendo uma grande influência nesse caso. Inclusive, a entrevista que o Lindenberg deu ao programa Tarde é Sua, da Sônia Abrão, foi exibida durante o julgamento dele como uma estratégia de defesa, para mostrar que a mídia foi sim grande responsável pelo descontrole dessa situação toda. Voltando ao tópico das entrevistas feitas pelo programa Tarde é Sua, da Rede TV, no documentário chamado Quem Matou Eloá, a professora de cinema e televisão Sternburger afirma que o repórter Luiz Guerra, durante as entrevistas, ele não estava nem ouvindo o Lindenberg, que ele estava mais preocupado em dar o furo de reportagem do que entender as palavras do sequestrador. Ele ficava pedindo calma logo após o Lindenberg falar que estava frio e sem sentir absolutamente nada. E o Lindenberg falava que ele não estava nervoso, que ele estava calmo, e o repórter insistia em falar para ele se acalmar, ocupando ali um papel que nem era dele, sim da polícia, além de que o repórter tentou enganar o Lindenberg, se passando por um amigo da família, e o Lindenberg perguntando quem era, como tinham conseguido o número dele. Então, foi totalmente antiético. Por que você tomou essa atitude? Foi desespero, ciúmes? O que foi? Desespero. Se tivesse desesperado, eu ia dar um tiro na minha cara e já era. Não, mas não faz isso. O que você está pensando nesse momento? A que hora você pretende... Eu tô muito ruim. Tô sem sentimento nenhum. Tô frio pra caralho. Não, mas fica tranquilo. Procura, eu sei que é difícil, mas procura se acalmar. A Rede TV chegou até a ser processada por conta dessas entrevistas feitas pelo programa da Sônia Abrão. O Ministério Público Federal afirmou que as entrevistas interferiram na atividade policial e colocaram a vida dos envolvidos em risco, e também alegou que o drama da Eloá foi tratado como entretenimento, que
foi um grande desrespeito e considerou as entrevistas ilegais e inconstitucionais. Então, diante disso, fica nítida a influência que os veículos midiáticos tiveram tanto no caso quanto na opinião pública, já que utilizaram do sensacionalismo para a transmissão dos acontecimentos e transformaram o caso num verdadeiro espetáculo, além de ignorarem o ciclo da violência contra a mulher, porque sempre esperam o pior acontecer para fazer alguma coisa, e romantizaram as ações do Lindenberg e todo o caso, fazendo com que o Lindenberg fosse reduzido a um mocinho apaixonado e apenas um ex-namorado ciumento, e a Eloá ficou sendo a namorada que tinha que voltar com ele. Então, de certa forma, a mídia teve sim culpa nesse caso, não podemos dizer que a mídia teve 100% de culpa, mas ela contribuiu sim para o desfecho trágico dessa história, por deixar o Lindenberg nervoso com as entrevistas e toda a exposição do caso e atrapalhar diretamente nas negociações. E esse foi o primeiro episódio do nosso podcast, e no próximo episódio nós vamos apresentar a história do caso Ted Bundy, que foi um serial killer na década de 70 e toda a glamorização dele por parte da mídia. Você pode estar nos seguindo no nosso Instagram, que é @observatório_criminal, está dando sua opinião sobre este episódio e sugestões de possíveis próximos temas que você quer ouvir por aqui. Esse episódio foi escrito por Jadila Samile e Yasmin Ribeiro E apresentado por Jadila Samile e Yasmin Ribeiro.